E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um unboxing no canal. A Realme nos mandou a versão 11X. Vocês vão conferir agora aqui no unboxing primeiras impressões e as diferenças entre o 11X e o 11 para vocês aqui neste vídeo. Então, bora lá conferir o vídeo, gente. Bom, vamos tirar então da caixa esse aparelho, que é uma versão aí, digamos assim, light, né, em alguns requisitos em relação à versão 11, né? Então vamos lá. Bom, tirando ele da caixa, né, ó. Vamos lá. Olha só. Aqui deve ter a capa. Aqui já é o aparelho. Realme 11X. Aparelho já vem com a tecnologia 5G de dados móveis, 64 megapixels de câmera traseira. Temos aqui um Super VOOC, que é esse carregador aqui, ó. Vocês podem ver que tem até já o selinho da Anatel. É um Super VOOC de 33 watts. E temos aqui o cabo, que é um cabo USB-A, aqui, como vocês podem ver, e USB-C, né? O conector está aqui no fundo aqui, ó, está bem escondidinho aqui, né? Então USB-A, USB-C e o aparelho aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, ele tem, como falei, o Super VOOC de 33 watts com a bateria de 5000, 8 GB de memória RAM mais a memória RAM virtual de 8, né? Então ele pode chegar até 16 GB e 6.72 polegadas tela, né? Vamos ver o que mais nós temos aqui na caixa, né? Nessa caixinha, que certamente seja a capa, né? Que vem a capa e os manuais, né? Olha só, capa, guia rápido, tudo em português, que legal, né? E a capa, eu gosto dessa capa meio que fumê, né? Fica bacana aí no aparelho, meio que desaparece no aparelho, né? E a gente vê aqui que ela tem um pequeno salto para proteger aí a câmera, né? Então vamos lá, vamos tirar ele aqui do plástico, ligar, configurar, vou mostrar para vocês aí na parte geral aí como que tá o aparelho. Bom, vamos então tirar aqui o plastiquinho, vamos ver como que está o aparelho. Ele já vem com uma película aplicada, tá? Vamos lá, ligando aqui o aparelho. Vamos falar então um pouco mais das especificações deste aparelho, pessoal. O aparelho, como já falei para vocês aí a respeito da tela de 6.72 polegadas, é do tipo IPS com taxa de atualização de 120 Hz, Full HD Plus, tá, gente? De 1080 por 2400 pontos. A câmera frontal vocês podem ver que ela é no meio da tela, né, no formato penhole, não tem aquele notch, certo? Ele já vem com Android 13 com a Realme UI 4.0. O processador que vai nele, que não mostra ali no adesivinho dele, né? E também nem na parte de trás fala nada a respeito do processador, mas é um Dimensity 6100 Plus. Ele tem entrada para cartão micro SD. Vamos dar uma olhada nisso já aqui, ó. Olha só. Vou mostrar também a parte de trás aí, que o design tá muito bonito do aparelho. Tá caprichadão, né? Assim como no 11, o 11X, ele traz as mesmas características de design, né? Então, olha só, o slot é triplo, tá? Então, 2 cartões de operadora e um cartão micro SD aí, para vocês verem aí no detalhe. Então, ele comporta também um cartão micro SD, além dos 2 de operadora, tá? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que vocês vão poder estar utilizando aí os seus cartões sem precisar abrir mão de um ou de outro, tá? A versão enviada aqui para mim é a de 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Olha só, agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte da câmera, que tá muito bonito. Olha isso, o acabamento tá sensacional, né? Ele tem aqui 2 câmeras na parte de trás, sendo que a principal é uma câmera de 64 megapixels, uma câmera wide, e a outra é uma câmera de profundidade de 2 megapixels. Temos aqui um LED flash e ele grava até 1080p 30 fps. Na parte da frente nós temos uma câmera de 8 megapixels, uma câmera wide, também gravando a 1080 30 fps, tá, gente? Então, essas aí são as câmeras que vem com o aparelho, tá muito bonito. Essa cor aqui que eles mandaram também tá muito bonita. No evento de lançamento eu vi a outra cor também, está sensacional. O design flat, ó, esse frame flat que eu falo para vocês sempre me chama muita atenção e a pegada fica bem bacana do aparelho, tá? Muito bonito mesmo. Essa cor aqui é a chamada Midnight Black, tá, gente? Para quem quiser aí saber mais especificamente a cor, né? Eu vou chamar de preto, né, gente? Ó, preto.
ou Midnight Black, tá? Que tem a mesma cor, tanto aqui a parte do fundo do frame das câmeras, quanto aqui da parte de trás do aparelho. Tá muito bonito. Você vê que todo o detalhe aqui do aro, né, que tem nas câmeras, né? Olha só, isso deixa bonito mesmo, né? Como eu já até falei no Realme 11, ele foge daquele tradicional quadrado ou retângulo, né, que é a ilha de câmeras, e ele nos traz aí um frame redondo aí, né, para proteger as câmeras aqui na parte de trás. Bonito. Eu achei bem estiloso, tá? E como eu mostrei anteriormente, a capinha desse aparelho, ela tem um salto que é justamente para proteger aqui as câmeras do aparelho, tá? E como já falei para vocês, o frame flat, nós temos aqui o liga e desliga com a biometria, volume mais e menos, né, no canto direito, do lado direito aqui do aparelho. Na parte inferior aqui nós temos entrada P2 para fones de ouvido, microfone USB-C e alto-falante. Aqui na lateral esquerda nós temos aqui a gaveta de chips, que eu já mostrei para vocês, que é uma gaveta tripla, né? Os cantos arredondados, né? Muito bonito. Na parte superior nós temos outro microfone, tá? Como vocês podem ver aí no detalhe. E na parte da frente, como eu já mostrei para vocês, ele tem aí uma película aplicada. Vocês podem perceber que aqui ele tem um pequeno corte na película, certamente seja para o sensor aqui nessa parte superior aqui. A borda aqui na parte superior bem pequena, nas laterais também. Aqui só é um pouquinho maior a borda aqui na parte inferior, mas eu vejo que isso não desagrada não, tá, gente? Eu gostei muito, são bordas bem pequenas aí para o aparelho, e parabéns novamente aí para Realme pelo aparelho. Então vou configurar, assim que terminar eu volto. E assim, ó, prontinho, configurado. A data aqui é uma data padrão, que ele não foi ligado ainda, não foi conectado ainda ao Wi-Fi, tá? Tela bem rápida, bem fluido, tá, gente? Tá bacana. Geralmente alguns aparelhos, quando você acaba de configurar, ele ainda fica um pouquinho lento. Aqui tá bem rapidão, tá? Então tá bacana a fluidez do aparelho. Vamos ver os aplicativos. Ele vem com 42 aplicativos instalados já de fábrica, bastante aplicativos, né? E depois que ele conectar no Wi-Fi, provavelmente ele irá baixar outros aplicativos. Vamos dar uma olhada aqui no Android e um pouco mais nas especificações do aparelho sobre o dispositivo. Nós temos aqui a Realme UI 4.0, Realme 11X 5G. Temos aqui o armazenamento desse aparelho, onde de 128 GB, 17.9 está sendo utilizado, 3.27 só para aplicativos. Temos aqui o sistema 10.8 GB e outros nós temos 3.91 GB, né? Olha o que ele fala aqui. Outros dados do sistema incluem caches, registros de logs e recursos necessários para o sistema operar. O tamanho dos dados varia dependendo do status do sistema, tá? Então também tem aqui uma opção de limpar. O que mais que nós temos aqui? Temos aqui, ó, o modelo dele, que é o RMX 3785, Dimensity 6100 Plus, 5000 de bateria, 6.72 polegadas de tela. Nós temos aqui 8 GB de memória RAM física e um RAM Plus aqui, um RAM Booster, né? Ou extensão ou expansão de memória, DRE, né? Como o pessoal da Realme fala, né? Um DRE de até 8 GB, ou seja, você pode dimensionar o aparelho para 4, 6 ou 8 GB de memória RAM, chegando até 16 GB no total, tá? Temos aqui câmera dianteira de 8 megapixels, como já falei para vocês, câmera traseira de 64 e 2 megapixels. Versão do Android 13 para este aparelho. Vou fazer o teste de performance desse aparelho e de câmeras e depois minhas primeiras impressões iniciais a respeito desse aparelho, e ainda falando um pouco a respeito da versão 11, né, do Realme 11 sem o X, né, que também nos foi enviado para testes aqui. Falar um pouquinho da diferença desses dois aparelhos, que o pessoal pode falar, mas onde está a diferença desse para aquele aparelho e tal? Além do preço, temos diferenças em alguns requisitos desse aparelho, tá? Então, bora lá conferir. Bom, eu rodei aqui o AnTuTu Benchmark, gente. Ele fez 431 mil pontos. Bacana, uma boa pontuação. E vamos lá, para cada item, CPU 138 mil, quase 139 mil pontos, né? GPU 65 mil, memória 113 mil e o X 113 mil também.
O aparelho estava em 27,4, foi para 31,1 graus, né? Ele aumentou aí 3,7 graus e caiu 2% de bateria. Agora aí você confere aí mais informações a respeito do aparelho. Bom, olha só, eu tenho aqui lado a lado o 11X aqui Midnight Black, né, o preto, e o dourado aqui que é o 11, né? Basicamente o mesmo aparelho. Por fora, assim, vocês vendo assim que não tem tanta diferença assim, mas existe uma diferença, vocês podem ver logo aí na câmera. O 11X é de 64 megapixels, vocês podem ver que 64 contra uma câmera de 108 megapixels da versão 11 em relação a 11X, né? Então o que mais que nós temos de diferença aqui entre esses dois aparelhos? Aqui nós temos para o 11, nós temos uma versão de 8256, enquanto para o 11X é uma versão de 8128, ou seja, metade da memória de armazenamento, como falei para vocês, das câmeras, né? E a câmera frontal desse 11X ela é de 8 megapixels contra uma câmera de 16 megapixels do 11, tá? Temos o mesmo Wi-Fi, temos também aí a mesma bateria para os dois aparelhos, o que muda é o carregador. Aqui para o 11 nós temos um carregador de 67 watts, enquanto para o 11X nós temos um carregador de 33 watts. Aqui de 0% a 50% em 17 minutos e aqui de 1% a 50% em 29 minutos, tá? Então essa basicamente são as diferenças entre um e outro. Pode haver outras diferenças? Sim. Você vê que é muito relevante aí algo que eu esqueci de citar, eu vou deixar aqui embaixo, mas basicamente isso entre esses dois aparelhos aqui que a Realme nos mandou, né? Os dois aparelhos são 5G, rodando aí o Dimensity 6100 para cada um, tá, gente? Os aparelhos estão incríveis, o design, o acabamento sensacional, como sempre a Realme faz para os seus aparelhos. Ela sempre capricha muito no design e no acabamento e principalmente nas cores também, com cores bem marcantes, bem vibrantes aí e que o pessoal gosta pra caramba. E vou falar agora a minha opinião final a respeito do Realme 11X para vocês. Então vamos lá, pessoal.
Bom, pessoal, vamos então aqui às primeiras impressões deste aparelho aqui, né? Vocês viram aí todo o teste no vídeo, falando um pouco das especificações, gravação de vídeo, teste de performance e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho desse aparelho que a Realme nos mandou, né? É um aparelho, digamos assim, 95% igual ao Realme 11, né? Ele tem algumas coisas um pouco mais simples em relação ao 11 e por isso também o preço também é um pouco mais baixo do aparelho, né? Eu vou falar no final do preço do aparelho. Fotos, pessoal, fotos até que eu gostei das fotos, as fotos ficaram boas do aparelho, tanto câmera traseira quanto câmera frontal, foto também no modo retrato também ficou bem bacana. Vídeos, a câmera frontal eu achei um pouco claro, um pouco estourado o vídeo, né? Quanto a câmera traseira até que se saiu bem. O áudio ficou bom. Não tem aquela sensação de ser um áudio robotizado, tá muito bom o áudio, eu gostei. Performance do processador tá bacana, ele segue o mesmo processador em relação ao 11. Esqueci de deixar o detalhe para vocês que a câmera desse aqui é de 64, a principal, e do 11 ele é uma câmera de 108 megapixels, tá? O que ajuda também a interface é o processador que eu acabei de falar para vocês, que tem uma boa performance, tá bem fluido o aparelho. Ele tem aí um conjunto bem bacana de 8 GB de memória RAM e 128 de armazenamento. Essa versão aqui, pelo menos, é a versão que eles me mandaram de 8 GB de memória RAM e 128. Tá bom esse conjunto, eu acho ideal. Legal seria se também tivéssemos aí uma versão de 256 GB para esse aparelho, mas esse aqui tem 128, né, o 11X, e o 11 ele tem 256, pelo menos a versão que me mandaram, tá? Nesse sentido de memória RAM e armazenamento ele tá muito bem, principalmente memória RAM, que é algo que demanda hoje em dia muito, né? Por ter aí muitos aplicativos pesados aí rodando aí nos aparelhos, então quanto mais memória RAM física, melhor. E algo que eu vejo que a Realme, ela nada aí de braçada aí, está muito bem, é o design e o acabamento dos seus aparelhos. Aqui não é diferente, o 11X não é diferente do 11, certo? Ele também tem o mesmo design, esse aro aqui, né, que parece um relógio, né? Ele tem um acabamento muito bacana, com as duas câmeras, e aqui embaixo nós temos o LED flash. Tá muito legal esse design, ele foge daquele quadrado, né, das ilhas de câmeras aí de outros aparelhos tradicionais. Frame flat que eu adoro, e também a traseira aí também, o estilo e as cores que trazem aí para os seus aparelhos. Então, quanto ao design e acabamento, nota mais do que merecida 10 aí para Realme, parabéns! O aparelho já pode ser encontrado aí na faixa dos seus R$ 1.500. E olha só, 128 a R$ 1.500, tá bom? Tá bom. Para ficar melhor, se chegar aí nos 1.300, ele fica, obviamente, ele vai ficar melhor ainda. Já é um bom custo-benefício, a uns 1.300 caindo mais R$200, ele se torna aí um excelente custo-benefício pelo conjunto que ele pode entregar pro usuário, tá? Então é algo que você deve considerar na hora que você for trocar o seu aparelho, ou você quiser um novo aparelho, ou se você quiser testar a marca, é um outro aparelho a ser considerado aí na sua lista, tá, gente? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou, pessoal, fui!